Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais um dia juntos, continuando a nossa série de mensagens Perseverança. Hoje é o nosso quarto capítulo, quarto tópico dessa mensagem, com o tema A Paz de Cristo como o nosso árbitro. Então, nós já vimos na segunda-feira o conceito de fé. Vimos que nós não tem como nós perseverarmos sem termos fé. E vimos que o modelo de vida do cristão, o justo, aquele que foi justificado por Cristo, ele sempre viverá pela fé. Esse é o modelo de vida no reino de Deus. Não tem outro modo de nós vivermos que não seja pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Por isso é importante nós compreendermos que o tempo todo nós estamos perseverando, porque a perseverança é a aplicação da fé. A fé é essa verdade, essa confiança que nós temos no nosso coração, na nossa mente. E aí quando nós aplicamos a fé, quando nós colocamos ela em prática, em atitudes, em comportamento, em decisões, isso chama-se perseverança. Por isso que não tem como nós perseverarmos sem nós termos fé. Então o primeiro tópico foi sobre o conceito de fé. Aí na terça-feira nós vimos que a libertação vem da permanência. O que significa isso? A verdadeira libertação vem quando nós permanecemos na palavra de Deus, que é a verdade de Deus para nós. Nós vimos Jesus falando: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, se nós queremos experimentar em nossa caminhada de perseverança, se nós queremos experimentar a verdadeira libertação, nós precisamos permanecer, ou seja, perseverar na palavra de Deus. E aí ontem nós vimos um tópico intitulado Ouvidos para Ouvir. Eu compartilhei com os irmãos a parábola do semeador. Nós mergulhamos ali naquelas escrituras e vimos o quão importante é nós valorizarmos a palavra de Deus. Nós vimos aqueles 4 terrenos, aqueles 4 tipos de sementes que são plantadas, pessoas que ouvem a palavra, mas apenas um tipo de terreno, apenas um tipo de ouvido, de fato frutifica através da palavra de Deus. As outras não frutificam, porque ouvem, mas não têm ouvidos para ouvir. E aí hoje, o tópico de hoje é sobre a paz de Cristo ser o árbitro do nosso coração, como nosso árbitro, porque toda vez, amados, que nós precisamos tomar uma decisão, fazer alguma coisa na nossa vida, nós precisamos entender que Deus estabeleceu um juiz para nós, que vai julgar se de fato nós estamos decidindo segundo a vontade de Deus ou não. E esse juiz é exatamente a paz de Cristo. Se nós tivermos paz, nós podemos seguir tranquilos na nossa caminhada, ainda que tenhamos dificuldades, problemas, desafios. Nós vamos ver agora o conceito de paz, o conceito de Cristo, para nós iniciarmos essa questão. O texto-chave do nosso tópico de hoje é Colossenses 3,15, que fala exatamente que a paz de Cristo deve ser o árbitro do nosso coração. Mas antes de nós lermos esse texto e falarmos um pouco mais sobre isso, nós vamos ver o conceito de paz. Então, primeiro eu quero ler para os irmãos o conceito de paz extraído dos dicionários da língua portuguesa. Qual é o conceito de paz para o mundo? O que o mundo considera como paz? Então vamos lá. Alguns dos significados de paz no dicionário: ausência de conflito, relação tranquila entre pessoas, ausência de problemas e de violência. Então veja, amados, que no mundo o conceito de paz é a ausência de alguma coisa. Ausência de problema, ausência de sofrimento, ausência de violência, ausência de guerra, ausência de conflitos nos relacionamentos. A ausência dessas coisas significa o quê? Paz. Esse é o conceito de paz no mundo. Ausência de algo que não é bom, de algo que causa um desconforto. A ausência dessas coisas significa o quê? Paz. Aí Jesus vem e nos diz que ele não dá a paz como o mundo dá.
Olha o que está escrito ali em João 14, 27. Jesus disse: eu deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês e nem tenham medo. Veja que Jesus já fez aqui uma diferenciação muito importante para nós entendermos o que é paz para Cristo Jesus, o que é paz para Deus, qual é o significado de paz no reino de Deus. Ele diz: eu deixo a minha paz a vocês e eu não dou como o mundo dá. Ou seja, o conceito de paz no mundo é a ausência de problema, é a ausência de dificuldades, é a ausência de enfermidade, é a ausência de conflitos interpessoais, a ausência dos desafios, das provações, dos problemas, das lutas, é paz para o mundo. Aí Jesus vem e diz assim: eu dou a minha paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, só que eu não dou como o mundo dá. Ou seja, a minha paz não é a ausência de alguma coisa. Opa, pera lá. Então, se a paz de Cristo não é a ausência de problemas, qual é a paz de Cristo? Como é essa paz que Jesus nos dá? Porque no mundo é fácil a gente, todo mundo fala: eu preciso de paz, preciso ficar um pouco tranquilo, tem muito problema, muito desafio, não aguento mais isso, eu preciso de paz. É o conceito de que precisa da ausência dessas coisas ruins, dessas coisas caóticas, dessas coisas que dão trabalho. Precisa da ausência disso para então sentir paz. Mas Jesus não. Ele disse: eu dou a minha paz, eu não dou como o mundo dá. Amados, a paz de Cristo, Jesus mesmo vai explicar isso através das Escrituras, da carta aos Efésios. O Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Então, o Senhor mesmo inspira Paulo a escrever essas escrituras e eu quero ler com os irmãos. Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 18. Olha o que está escrito. Pois ele é a nossa paz, falando de Jesus, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Amados, aqui é a explicação de que em Cristo Jesus ele derrubou o muro de inimizade entre os judeus e entre os gentios. Por quê? Porque até Cristo o povo de Deus era o povo judeu. Os gentios estavam separados de Deus. E aí, através de Cristo Jesus, todos, tanto judeus quanto gentios, agora têm acesso a Deus, porque por meio de Cristo, ele derrubou o muro da inimizade e ele estabeleceu a paz. Olha o que nós lemos ali, o início do versículo 14. Ele é a nossa paz. E aí depois, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem e estabelecer a paz. Ou seja, a paz para Deus, no conceito do reino de Deus, é a presença de uma pessoa. A presença de Jesus Cristo determina a paz de Deus. Amados, isso é assim, nós precisamos entender e crer nessa verdade. Nós vimos já o conceito de paz no mundo, é a ausência dos problemas. Mas no reino de Deus, a presença de Cristo Jesus estabelece o que? A paz. Por quê? Ele veio para estabelecer a paz entre os homens e Deus, como está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados por Cristo, agora temos
paz com Deus, ou seja, o nosso relacionamento com Deus agora é um relacionamento de paz, é um relacionamento pacífico, não estamos mais separados de Deus. Então, Cristo Jesus, a sua presença, a sua obra, estabeleceu o que? A paz dos homens com Deus. Essa é a primeira manifestação da paz de Deus. A presença de Cristo estabelecendo a paz no sentido de reconciliar o ser humano com Deus. Agora nós não precisamos mais ter medo de Deus, não precisamos mais ficar aterrorizados, pelo contrário, nós temos um relacionamento de paz com Deus por causa de Cristo Jesus, por causa da presença de Jesus, por causa da obra de Jesus. Ele estabeleceu essa paz. E Jesus também veio estabelecer um modelo de vida de paz, que é o descanso. Como assim descanso? Não é a ausência de problema, mas é a presença de Jesus nos dando esse estado interior de confiança, de descanso, de paz, a sensação de paz. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso, eu darei alívio para vocês. Peguem o meu fardo, o meu jugo, de vocês é pesado demais, troquem comigo. Então a presença de Jesus estabelece, manifesta a segunda forma de paz. Não apenas a nossa paz no sentido de relacionamento pacífico com Deus, não estamos mais separados de Deus, não precisamos mais ter medo de Deus, mas também podemos viver em descanso. O que significa viver em descanso? Não é viver deitado, relaxando o tempo inteiro, não é isso. Viver em descanso é ter o nosso estado interior simplesmente em repouso. A Bíblia nos garante que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Se nós estamos assentados, significa que nós estamos numa posição do quê? De descanso, de repouso. Quando nós estamos assentados, eu estou aqui assentada, ministrando a palavra, eu estou numa posição confortável, de descanso. Isso é bom. Veja que eu estou trabalhando, estou servindo, mas estou numa posição de descanso. Uma aplicação prática, um exemplo prático, uma ilustração para nós. E essa é uma das manifestações da paz que Jesus Cristo estabeleceu para todo aquele que vive no seu reino, ou seja, para todos os cristãos, para todos os filhos de Deus. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós já estamos numa posição de descanso, ainda que estejamos trabalhando, realizando muitas atividades, nós já estamos nessa posição de descanso. Mesmo quando enfrentamos enfermidades, provações, lutas, problemas, desafios, dificuldades, conflitos nos relacionamentos, mesmo quando estamos vivendo todo tipo de adversidade, nós já estamos nesse lugar de paz, nesse lugar de descanso. Por quê? Cristo, a presença de Cristo manifesta a paz. E se nós estamos assentados com Cristo, e Ele é a nossa paz, como nós vimos, se nós estamos assentados com Cristo, nós já estamos em paz. Esse é o modelo de vida que Deus estabeleceu para nós. Um modelo de vida de paz. Essa é a segunda manifestação da paz. Então é a paz com Deus, é a paz no sentido de descanso, e a outra é a paz com as pessoas. Deus deseja que nós vivamos, e Ele já nos capacitou a isso, para que nós vivamos em paz com as pessoas. Por quê, amados? Porque é a presença de Cristo que fornece a paz nos relacionamentos. Não é a ausência de conflitos, mas é a presença de Jesus. Amados, nós somos pessoas únicas, individuais, cada uma com uma personalidade, cada uma com o seu jeito de ver as coisas, de lidar com as coisas. Muitas vezes nós temos problemas nos relacionamentos,
porque um vê de um jeito, o outro vê de outro, e aí precisa entrar num consenso, precisa entrar em paz. Mas a verdadeira paz é estabelecida não pela ausência desse conflito, mas é pela presença de Cristo Jesus. Por isso que um casamento, por exemplo, saudável, não é a ausência de conflitos, não é a ausência de diferenças. Porque às vezes a esposa pensa de um jeito, o marido de outro, tem uma decisão a tomar, um pensa que é melhor ir para esse lado, outro pensa que é melhor ir para o outro. Aí como nós vamos encontrar essa paz? Através da presença de Cristo reinando nesse casamento. É a presença de Jesus que vai estabelecer essa paz, esse descanso, essa conciliação entre os dois, para que eles possam tomar uma decisão que seja uma decisão vinda do trono de Deus. Não a minha decisão ou a sua decisão, mas a decisão que vem de Deus, porque é a presença de Cristo que é a nossa paz. Então, nós já vimos 3 formas que a paz de Cristo se manifesta. A primeira, no nosso relacionamento com Deus. Temos paz com Deus, não precisamos viver atormentados, condenados. Condenação não faz mais parte da nossa vida, amados. Culpa, condenação, não faz mais parte da vida do cristão. Porque agora fomos justificados, não há condenação para nós, porque fomos libertos por Cristo Jesus. E agora nós somos livres, temos paz com Deus. Não precisamos viver atormentados pelo medo, pela condenação, pela angústia, pela aflição no nosso relacionamento com Deus. Não precisamos nos afastar quando nós erramos. Pelo contrário, quando erramos, precisamos nos jogar mesmo, nos lançar no colo de Deus. Como está escrito em Hebreus, precisamos ir com confiança ao trono da graça, sabendo que nós vamos encontrar misericórdia na hora que nós precisarmos. Por quê? Porque Cristo já conquistou esse relacionamento de paz com Deus. A outra característica que eu mencionei com os irmãos na questão da paz, como descanso. Já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Já temos esse descanso. A terceira forma, essa paz nos relacionamentos. Não é a ausência de conflito, mas é a presença de Cristo Jesus inundando os relacionamentos, direcionando os relacionamentos. É aí que nós encontramos o quê? A verdadeira paz. E agora eu quero ler o texto, que é o texto de Colossenses que eu mencionei com os irmãos, que é importantíssimo para nós, que é o texto-chave desse nosso tópico, que a paz de Cristo deve ser o árbitro que reina o nosso coração. Então, vamos ler esse texto aqui de Colossenses, Colossenses capítulo 3, o versículo 15. Está escrito assim: a paz de Cristo deve ser o juízo no coração de vocês, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Veja aqui, olha o que está escrito. A paz deve ser o quê? O juiz do nosso coração. Deve ser o árbitro, deve ser aquele que reina sobre as nossas decisões, sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver em paz. O chamado de Deus para nós é que nós vivamos em paz. E nós já vimos que a paz não é a ausência dos problemas, mas é a presença de Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia nos ensina que a paz deve ser o árbitro, é a paz que deve julgar a nossa vida, julgar as nossas decisões, julgar a nossa caminhada. Por isso, toda vez que a nossa paz é afetada, nós precisamos levantar a bandeira de atenção, a bandeira vermelha, o sinal vermelho. Pera lá. Significa que se eu não estou em paz, se eu não estou manifestando paz, se eu não tenho aquela sensação de descanso, de paz com Deus, de paz nos relacionamentos, alguma coisa está errado. Talvez eu esteja indo pelo caminho errado, tomando a decisão errada, fazendo o que eu não deveria fazer. Por exemplo, no nosso relacionamento com Deus, quando nós achamos que Deus está o tempo todo nos punindo, Deus está me punindo porque eu errei. Essa é a punição de Deus. Nós precisamos abandonar essa estrutura mental. Isso afeta a nossa paz, o nosso relacionamento de paz com Deus. Por quê?
Porque Jesus Cristo, ele mesmo se entregou em nosso lugar. Ele se tornou pecado em nosso lugar, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. E agora que nós somos justiça de Deus, ou seja, justificados por Cristo, a palavra nos garante que nós temos um relacionamento pacífico com Deus. Não precisamos ter medo, nós não estamos mais debaixo da condenação, mas nós estamos debaixo da salvação. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Então nós precisamos entender isso quando nós começamos a nos afastar de Deus por causa dos nossos erros. É natural, é algo assim que parece que é normal quando nós erramos, nós nos afastarmos de Deus. Nós temos, às vezes, até medo de orar, não vou nem orar, porque, meu Deus, olha o que eu fiz. Eu cometi esse erro. Amados, a paz de Cristo precisa ser o árbitro do nosso coração. E Jesus já conquistou esse relacionamento de paz com Deus. Então nós não podemos permitir que o nosso relacionamento com Deus seja afetado por causa dos erros, por causa do sentimento de condenação, das mentiras do diabo, porque ele é o acusador. Ele gosta de trazer acusação para nós. Ele gosta de lançar mentiras para nós, na nossa mente, no nosso coração. Às vezes usando pessoas, palavras de acusação. O inimigo quer isso, por quê? Porque ele quer afetar o nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira área da nossa vida que precisa ter bem estabelecido essa paz como árbitro do nosso coração é o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós já vimos que a presença de Jesus é que fornece a paz. Se é a presença de Jesus, ele é o nosso intercessor diante do Pai. Ele é quem nos abriu o novo e vivo caminho. Foi pelo sangue de Jesus que nós temos um relacionamento pacífico com Deus. Não é porque somos bonzinhos, não é porque merecemos, não é porque somos justos por nós mesmos, não. É por causa de Cristo. Então essa paz precisa reinar no nosso relacionamento com Deus. Essa paz não pode ser afetada. Se essa paz for afetada, opa, sinal vermelho, significa que eu estou acreditando numa mentira, acreditando na acusação, estou desconfiando de que genuinamente Cristo morreu em meu lugar. E Cristo morreu. E Cristo tomou todos os meus pecados. Ele tomou sobre si os meus pecados, para que nele eu me tornasse justa, para que nele nós nos tornássemos justos diante de Deus. Então eu não posso permitir, nós não podemos permitir que a condenação, a acusação afete a nossa paz. Por quê? Porque a presença de Cristo já está aqui. Se está afetando, se não temos paz no nosso relacionamento com Deus, significa que estamos crendo em alguma coisa errada. Estamos com uma crença errada. Porque a crença verdadeira confia plenamente na graça de Deus. A crença verdadeira confia plenamente que Cristo é a nossa justiça. Que Ele mesmo já estabeleceu um relacionamento de paz. Até mesmo quando nós erramos, nós podemos ir com confiança no trono da graça e vamos encontrar misericórdia. Vamos encontrar favor de Deus quando falhamos, quando erramos. Muita gente não consegue acreditar nessa verdade porque acha que essa verdade vai conduzir as pessoas a uma vida pecaminosa. Amados, como assim? Pensa comigo. Você é casado e a cada dia mais você percebe o quanto o seu cônjuge te ama. O quanto ele se doa por você. O quanto ele verdadeiramente entrega todo o amor do coração dele a você. Quem entende, quem recebe o amor, não quer se afastar do outro. Exemplo de cônjuges. Quando você recebe todo o amor do seu cônjuge, a entrega, o cuidado dele, você quer estar o tempo inteiro perto. Você quer estar junto. Por quê? Porque é aquele amor que está reinando, que está fluindo naquele relacionamento. Então nós precisamos receber plenamente o amor de Deus, amados. A graça de Deus por nós. Foi Deus que nos justificou. Deus que estabeleceu esse relacionamento de paz por meio de Cristo Jesus.
E quando nós entendemos isso, nós não queremos nos afastar de Deus. Então, essa acusação, essa sensação de condenação, nós precisamos abandonar da nossa vida. Abandonar. Nós temos um relacionamento de paz com Deus e devemos viver esse relacionamento, independente dos nossos erros, das nossas falhas. Um casal que genuinamente se ama, quando o outro erra, quando o outro falha, quando o outro faz alguma coisa que, não gostei muito, você não vai ficar, não quero mais falar com você. Não funciona assim. Existe amor nesse relacionamento. Pode até falar, olha, não gostei do que você fez ou do que você falou, mas não vai se afastar da pessoa. Por quê? Porque esse relacionamento está inundado com o amor, está inundado com a paz. Assim é o nosso relacionamento com Deus. E quem conquistou isso foi o próprio Deus, por meio de Cristo Jesus. Então nós não podemos permitir que a nossa paz com Deus seja afetada. Se está afetada, é alguma crença errada, alguma mentira que nós estamos acreditando. A outra manifestação da paz que eu mencionei, que é o descanso. Jesus disse, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu darei descanso, eu aliviarei a alma cansada de vocês. Peguem o meu fardo é leve, o de vocês é pesado, troquem comigo. Ou seja, se nós não estamos desfrutando desse descanso, é porque nós não estamos entregando o nosso cansaço a Jesus. Se nós não conseguimos desfrutar da paz de Deus em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio a uma enfermidade, que é difícil passar por momentos de enfermidade, se nós não conseguimos desfrutar dessa paz que vem de Cristo, que é a própria presença dele, se nós não conseguimos desfrutar, significa que nós talvez estamos tentando fazer do nosso jeito. Ao invés de entregarmos o nosso fardo pesado para Jesus, nós estamos carregando os nossos próprios fardos. Estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito. Falando sobre dificuldades, lutas, problemas, muitas vezes não conseguimos desfrutar de paz, de descanso. Por quê? Porque estamos tentando resolver o problema na força do nosso braço. Ao invés de entregarmos a Jesus, de buscarmos a Jesus em oração, buscando ao Senhor na comunhão com Ele, no estudo da palavra, para receber dele a direção, a solução, o descanso, entregando o nosso fardo pesado para Ele. Não, nós estamos ali tentando resolver o problema na força do nosso braço, do nosso jeito. Principalmente, amados, quando é um problema que nós criamos, vamos dizer assim. Se é um problema que nós fomos os culpados, vamos dizer assim, por aquele problema, nós temos uma dificuldade de manter a paz. Por quê? Porque aí nós começamos a tentar resolver na força do nosso braço. Não fui eu que causei esse problema, então eu vou ter que resolver. Amados, até mesmo quando nós causamos problemas, o Senhor deseja, Ele anseia que nós entreguemos esse fardo a Ele, e Ele vai dar o fardo dele para nós, que é leve, que é bem leve. O nosso é pesado. Se a gente já criou o problema, ou seja, a gente já fez alguma coisa que não estava coerente com o reino de Deus para a gente gerar aquela situação desconfortável, seja em que área for. E aí, se nós tentarmos resolver aquilo na força do nosso braço, é daí que não vai dar certo mesmo. Então essa é outra área da paz de Deus que nós precisamos avaliar na nossa vida. Será que nós estamos tentando resolver as coisas na força do nosso braço? Será que nós estamos trocando de fato o nosso fardo com o de Jesus? Será que nós entendemos e cremos que de fato nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e é a partir desse lugar de descanso que a nossa vida aqui nessa terra vai fluir? Ou nós estamos permitindo que os problemas, que as dificuldades, que os desafios afetem toda a nossa vida e nós de repente abandonamos esse lugar de paz que nós já temos, de descanso, e começamos a nos exaurir, a cansar, a ficar
extremamente aflito, angustiado, a paz é afetada porque tentamos fazer na força do nosso braço, na nossa capacitação, do nosso jeito. É outra área, amados, para nós avaliarmos. Será que a paz de Cristo, ela permanece aqui? Estou vivendo um problema, estou enfrentando uma dificuldade. Eu consigo me manter confiante na suficiência de Cristo Jesus? Eu consigo crer que Deus é poderoso para usar todas as situações e trabalhar em todas elas em meu favor? Isso é o que está escrito lá em Romanos. Deus age em todas as coisas para o bem, trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Só Deus tem essa capacidade de trabalhar em até mesmo em coisas ruins, coisas trágicas que acontecem na nossa vida. Só Deus tem o poder de trabalhar nessas coisas e fazer com que essas coisas cooperem para o nosso bem. Deus é o único que tem o poder de transformar aquilo que veio para o nosso mal, transformar em bênção para nós. Só Deus tem esse poder. Será que nós confiamos nisso? Será que nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, perseveramos em crer nisso? Ou estamos permitindo que as circunstâncias de conflito, as circunstâncias de adversidade afetem a nossa paz de tal maneira que nós não conseguimos mais desfrutar da presença de Jesus que nos dá descanso? Veja, amados, que a nossa paz, ela é afetada quando nós cremos da forma errada. Quando nós enxergamos as coisas da forma que não é a forma que Deus enxerga. É aí que a nossa paz é afetada. É aí que nós não conseguimos desfrutar desse descanso que Jesus já conquistou para nós. Descanso não é inatividade, descanso não é passividade. Descanso é um estado interior. Trabalhamos, estamos passando por situações difíceis, mas estamos o quê? Em paz, em descanso. Jesus é a prova disso. Quando nós vemos a vida de Jesus como homem, quando ele veio na terra como homem e viveu, Jesus, ele trabalhou muito, ele sofreu muito. Nós vemos isso em toda a narrativa ali do seu ministério. Nós vemos que Jesus estava o tempo todo ocupado, as pessoas o pressionando o tempo inteiro, querendo extrair dele alguma coisa, mas ele andava sempre em paz, sempre em descanso. Por quê? Ele mesmo dizia: eu não faço nada que não seja o que eu ouço do meu Pai. Eu não tomo nenhuma decisão a não ser aquelas que eu ouço do meu Pai. Era através da comunhão que ele vivia, da comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, mesmo sendo Deus. Ele não considerou que o ser igual a Deus, ele devia apegar-se a isso. Pelo contrário, ele se esvaziou de toda a sua glória como Deus para viver como ser humano. E vivendo como ser humano, ele foi completamente dependente da presença do Pai por meio do Espírito Santo. É assim que ele nos ensina a viver. Completamente dependentes do Pai, completamente dependentes de Deus por meio da presença do Espírito Santo. Então, se nós não estamos conseguindo desfrutar desse descanso, dessa paz, é porque nós estamos crendo da forma errada, estamos agindo da forma errada. A crença errada gera uma atitude errada, gera uma decisão errada. Por isso que o fundamento está na nossa crença, na forma que nós cremos. Você pode avaliar no que você tem crido através dos seus pensamentos. O que você pensa sobre esse problema? O que você pensa sobre essa situação? O que você pensa sobre essa adversidade? Você está pensando de acordo com os pensamentos de Cristo ou você está pensando de acordo com os pensamentos do mundo? É aí que nós vemos. É aí que nós podemos avaliar se a paz de Cristo de fato está reinando, está julgando, está nos direcionando, ou nós estamos permitindo que a paz de Cristo, ela voe
saia da nossa vida. E como que nós fazemos isso? Dando vazão para crenças erradas, amados, para estruturas mentais erradas, para formas de pensar errada. Outra forma que a paz de Cristo se manifesta, que eu mencionei, é exatamente nos relacionamentos. E nos relacionamentos tem uma palavra lá em Hebreus que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz com todos. Veja que viver em paz com todos, que é trazer a presença de Jesus para todos os nossos relacionamentos, é um esforço. Não é algo que nós fazemos sem esforço. E nós precisamos nos esforçar por isso, amados. Precisamos. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, como eu já mencionei antes. Nas amizades, entre os irmãos em Cristo, nós somos pessoas que pensam diferente, veem as coisas de uma forma diferente. E aqui eu não estou falando sobre a questão da nossa crença comum em Cristo Jesus. Cremos que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas eu estou falando de coisas simples, que podem gerar conflitos. Na igreja, um acha que o louvor tem que ser de um jeito, outro acha que tem que ser do outro. Um acha que aquele ministério nem deveria existir, outro acha que tem que existir. Sabe? Um pensa de um jeito, outro de outro. Como que nós vamos viver em paz? Nos esforçando para trazer a presença de Jesus para os nossos relacionamentos. Não tentando viver os nossos relacionamentos fundamentados na carne, fundamentados nos conceitos desse mundo aqui, na forma de ver e de pensar desse mundo aqui. Se nós tentarmos viver os relacionamentos na carne, na forma de viver do mundo, de pensar do mundo, serão relacionamentos fadados ao fracasso, à tragédia, aos conflitos. Mas se nós nos esforçarmos, o que é nos esforçarmos para viver em paz com todos? Nos esforçarmos para trazermos a presença de Cristo Jesus para todos os nossos relacionamentos. Casamentos, os casamentos que não fluem, normalmente não há um esforço para trazer Cristo Jesus para esse relacionamento. Estou falando aqui de casamentos principalmente entre cristãos. Mas até mesmo quando um é cristão e o outro não é. Se aquele que é cristão, ele se esforça para trazer mesmo a presença de Jesus através da oração, através de um bom comportamento, porque aquele que é cristão, ele precisa revelar a Cristo, precisa manifestar a Cristo. É o que a Bíblia nos ensina. Manifestar a vida de Cristo, para tentar ganhar o outro através do seu comportamento. Então, ele precisa se esforçar para isso. Não vai ser algo que vai ser assim, muito facinho. Não. É um esforço trazer a presença de Cristo Jesus para relacionamentos conflitantes. É um esforço trazer a presença de Cristo Jesus para quando, num relacionamento em que um quer a presença de Jesus, mas o outro não quer. É um esforço, amados, é um desafio. Mas esse é o modelo de vida do reino de Deus. Por isso a paz precisa ser o árbitro. Então, quando a paz é afetada, significa que nós não estamos nos esforçando para trazer a presença de Cristo, porque nós já vimos que a paz é a presença de Jesus. Tanto que quando nós vamos ver a armadura de Deus, quando fala sobre a armadura de Deus lá em Efésios capítulo 6, existe uma das partes da armadura que é a paz. Os pés precisam estar calçados, então a parte da armadura é a sandália. Os pés precisam estar calçados com o evangelho da paz. Ou seja, nós vamos caminhar, né? Porque se os pés precisam estar calçados com essas sandálias, as sandálias do evangelho da paz, significa que nós vamos caminhar em paz. Ou seja, viver em paz, nos esforçar para viver em paz, faz parte da vida do cristão, amados. Então, exemplos práticos aqui, eu já dei no relacionamento com Deus. Se você está aí debaixo de culpa, de condenação, você está tentando resolver seus problemas sozinhos, esquece, não vai funcionar. Você precisa trazer a presença de Jesus para isso e Ele vai te capacitando, te ajudando. Nos relacionamentos,
Nós precisamos trazer a presença de Jesus para os relacionamentos. Nós não vamos conseguir resolver conflitos, diferenças entre os irmãos, entre um casal, entre uma família, nos relacionamentos em geral. Nós não vamos conseguir trazer uma solução sem trazermos a presença de Jesus. O que significa isso? Sem trazermos a forma de Jesus de pensar a respeito daquele conflito, daquela diferença, daquele problema. Você talvez seja cristão ou cristã e o seu cônjuge não é. E aí vocês têm alguma diferença, algum problema para ser resolvido. É necessário que você que é cristão traga à tona, busque em Deus qual é a forma que o Senhor pensa a respeito disso. O que o Senhor me diz a respeito disso. Essa é a paz de Cristo, amados, que vai sendo o árbitro do nosso coração. É assim que nós vamos entendendo como que nós vamos tomar as nossas decisões. Ah, então eu vou questionar, eu vou brigar com o cônjuge. Não. Aí o Senhor diz, estou dando exemplo aqui de quando um é cristão e o outro não é, que pelo comportamento do cristão o outro será ganho. Que vai ser por poucas, não é pelo muito falar, mas é pela forma que se procede. Aí Jesus disse, não busquem a vingança, não retribuam o mal com o mal, mas retribuam o mal com o bem. Isso aqui vale para tudo, não só nesse exemplo que eu dei de um casamento entre um que é cristão e outro que não é, mas para todos os nossos relacionamentos. Nós encontramos as respostas na palavra de Deus. Ah, eu tenho um conflito com alguém. Aí Jesus disse, não pague o mal com o mal. Vença o mal com o bem. Então, qual que é o posicionamento nosso? É nos vingar? Não. É pagar o mal com o bem. É abençoar. É buscar a reconciliação. É perdoar. A Bíblia diz, perdoe. Jesus ainda disse, 70 vezes 7. Ou seja, precisamos ter um coração perdoador, que não vai guardar e alimentar a amargura, a raiva, o ódio. Ou seja, nós temos as respostas bíblicas para vivermos em paz nos relacionamentos. Então, essa é a paz que vai nos direcionar, que vai ser o árbitro no nosso coração, nos relacionamentos. Agora vamos falar sobre outras coisas que também a paz de Cristo quer ser o árbitro do nosso coração. Finanças. O que a Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu quero ler um texto aqui com os irmãos, que está lá em 1 Timóteo capítulo 6, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. Olha o que está escrito aqui, amados. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Tem outra versão que diz, se atormentaram com muitos sofrimentos. Ou seja, na área de dinheiro, de finanças, sempre que alguém ama o dinheiro, ou seja, coloca o dinheiro acima de Deus, o Senhor dele passa a ser o dinheiro, essa pessoa vai se afligir com muitos sofrimentos e pode se desviar da fé. Ou seja, como que nós vamos avaliar a paz de Cristo como árbitro do nosso coração em relação a finanças? Está tranquilo na sua vida financeira? No sentido de você é grato a Deus pela provisão que você tem, você é grato a Deus, como nós lemos ali, tendo com o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Nós somos contentes com a provisão que Deus nos dá ou reclamamos o tempo inteiro?
ou murmuramos o tempo inteiro. Ou seja, já é um ponto para avaliarmos. A paz de Cristo está reinando nessa área? Ou não? O que está reinando é o amor ao dinheiro. A paz de Cristo é a presença de Cristo, que vai nos levar a sermos o quê? Gratos. A avaliarmos a nossa vida financeira sob a ótica de Deus, não sob a ótica terrena. Os que querem ficar ricos se atormentam com muitos problemas, muitos sofrimentos. Ou seja, a paz de Cristo está reinando a nossa vida, está governando a nossa vida nessa área, ou nós colocamos o nosso coração no amor ao dinheiro e estamos nos afligindo, nos atormentando por causa dessas coisas. O engano das riquezas. Nós vimos ontem, né? Para quem assistiu a ministração de ontem sabe do que eu tô falando. O engano das riquezas. Vai o quê? Sufocando a palavra de Deus. Então a paz de Cristo, amados, como árbitro do nosso coração, é a presença de Jesus reinando sobre todas as nossas decisões. Veja o texto de Colossenses que nós lemos, que diz que a vontade de Deus é que nós vivamos em paz, porque nós fomos chamados para viver em paz. A paz é a presença de Cristo, reinando sobre cada decisão. E nós encontramos a forma que Cristo Jesus pensa sobre todas as coisas na sua palavra. A palavra de Deus nos mostra. Deus não tem para nós reclamação e murmuração. Pelo contrário, está escrito que nós devemos dar graças em todo o tempo. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos gratos. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos ensina como que Deus pensa a respeito de todas as coisas. E sabendo como Deus pensa, nós podemos trazer essa presença, ou seja, essa forma de pensar de Deus para aquela nossa situação que está querendo nos tirar do descanso, querendo nos afligir. Seja a situação que for, amados. Quando nós conseguimos compreender, pera lá, a paz de Cristo é o árbitro que deve reinar, julgar todas as coisas no meu coração. Por que eu não estou desfrutando de descanso nessa área aqui? Que talvez eu não esteja trazendo a presença de Deus, a forma que Deus pensa, não estou trazendo a presença de Cristo para essa situação. Eu continuo querendo resolver do meu jeito, da minha maneira, na força do meu braço. Ou eu continuo achando que não tem jeito, é assim mesmo. Ei, amados, Jesus veio para nos libertar, para nos curar. E nós somos nele verdadeiramente livres e podemos viver essa paz. Jesus já nos disse, eu não dou a paz como o mundo dá. Então não pense que a paz para você vai ser a ausência dos problemas. Não, a paz para você que vai ser o árbitro do seu coração é a minha presença. É como se Jesus estivesse falando isso para nós. A paz de Deus é a presença de Jesus reinando sobre cada área da nossa vida, sobre cada problema, sobre cada situação. O que nós precisamos é trazer isso para a nossa realidade, para a prática da nossa vida. Precisamos aprender a viver assim, amados. Tá com problema nos relacionamentos. Se for com outro cristão, senta, conversa. Deixa a presença de Jesus fluir nesse relacionamento. Se precisar reconhecer um erro seu, reconhece. Pede perdão. Mas não permita que a paz de Cristo seja afetada na sua vida. Porque é a paz que precisa julgar todas as coisas. É a paz que precisa decidir por nós. A paz de Cristo, a presença de Cristo. Nós tomamos decisões erradas na nossa vida, em todas as áreas, podemos dizer assim. Você pensa em qual área da sua vida você está vivendo consequências hoje? Por quê? Porque você não deixou que a paz de Cristo julgasse aquela decisão e desse o veredito. Você não permitiu que o juiz, que é a paz de Cristo, desse o veredito final para aquela situação. Você foi lá e fez na força do seu braço, você nem ouviu do Senhor. Amados, quantas coisas que nós fazemos assim. E daí sabe o que é mais legal? É que quando nós percebemos isso, nossa, nessa área aqui eu estou enfrentando um sofrimento, por quê?
porque eu não deixei que a paz de Cristo julgasse essa situação e eu fui na força do meu braço. E aí quando nós percebemos, amados, a paz de Cristo, que nos concedeu paz no nosso relacionamento com Deus, nos impulsiona a entrarmos com confiança na presença de Deus, no trono da graça, e aí recebemos misericórdia para aquela situação que nós fizemos tudo errado. O Senhor vem e diz: agora permita que a minha paz traga a solução para isso daí. Julgue essa situação que anteriormente você não permitiu que a minha paz reinasse, que a minha paz conduzisse a decisão. E aí por isso você está enfrentando essa situação difícil. Aí quando nós percebemos, Deus vem com aquela graça, com aquela misericórdia, trazendo solução para aquele problema. Trazendo paz para aquele problema. E muitas vezes o problema continua ali. A manifestação, as consequências do problema continuam ali. Mas daí de repente nós nos sentimos aliviados. Por quê? Porque encontramos de novo a paz de Cristo. Ou seja, conseguimos ter consciência da presença de Deus. Porque a presença de Jesus é a paz que reina sobre todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos buscar a paz. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos que está ali em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 11. Olha o que está escrito. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Vou ler o 12 também. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Mas olha que incrível isso aqui. Afaste-se do mal e faça o bem e busque a paz com perseverança. Por que Deus faz questão de deixar essas escrituras aqui para nós? Por que Deus deixou aquela outra escritura de Hebreus? Esforcem-se para viver em paz com todos. Porque ele sabia que seria muito fácil nós nos dispersarmos, nós perdermos a paz de Cristo. Por quê? Não é que nós perdemos Cristo, ele continua aqui, ele está conosco o tempo todo por meio do seu Espírito. Mas nós perdemos a consciência da presença de Cristo, que é a nossa paz. E aí nós começamos a nos afligir, começamos a viver atormentados, angustiados, porque perdemos essa consciência da paz, que é exatamente a consciência da presença de Jesus. Amados, isso é um trabalho diário, é por isso que a Bíblia fala, como nós lemos aqui no texto de 1 Pedro, busque a paz com perseverança, ou seja, precisamos perseverar em buscar a paz, em não permitir que a paz seja afetada. Nós precisamos buscar essa paz em cada área da nossa vida, em cada decisão da nossa vida. E nós já vimos que essa paz é a presença de Jesus, tudo que Ele é, toda a sua obra e toda a sua palavra. Por isso que nós precisamos mergulhar no conhecimento de Cristo Jesus, tudo que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário e a forma que Ele pensa, que está aqui na palavra dEle. A palavra de Deus nos revela como Ele pensa. E aí, quando nós crescemos nesse conhecimento de quem Cristo é, do que Ele fez e de toda a sua palavra, quando nós crescemos nesse conhecimento, nós começamos a desfrutar dessa paz, que é a paz que excede o entendimento humano. É quando nós estamos na pior provação que nós podemos enfrentar e nós estamos sorrindo, continuamos gratos, o nosso interior está calmo, tranquilo. É quando nós entendemos essa paz e permitimos que essa paz reine, seja de fato o juiz da nossa vida, o juiz do nosso coração. Mas nós estamos ministrando aqui todos os dias com o tema principal perseverança. Por quê? Porque nós precisamos perseverar.
Nós vimos aquele texto de Hebreus que nós precisamos perseverar em fazer a vontade de Deus para que só depois de permanecermos, perseverarmos, vamos receber tudo aquilo que Ele mesmo nos prometeu. Então nós queremos viver toda a vontade de Deus para nós, que é boa, que é perfeita, que é agradável, nós precisamos perseverar. E perseverar, não tem como perseverar sem paz. Perseverança que tem ausência de paz, na verdade, não é perseverança. É uma luta, é uma guerra, é uma insistência, porque a verdadeira perseverança bíblica, ela nos dá paz. Nós podemos passar por lutas, por dificuldades, por sofrimentos, por provações, e ainda assim permanecermos gratos, felizes, satisfeitos. Podemos passar por problemas financeiros e ainda assim continuamos a ser generosos. Podemos passar por problemas nos relacionamentos e ainda assim não permitimos que isso afete as nossas decisões, o nosso humor. Podemos passar por problemas de enfermidade e ainda assim termos um coração grato. Ainda assim nos colocarmos à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui, mesmo enfermo, mesmo enfrentando essa enfermidade. Porque Jesus já disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu já venci o mundo. As aflições ali são exatamente as coisas que nós estamos suscetíveis a enfrentar enquanto estamos aqui nesse mundo. Podemos passar por dificuldades financeiras, por dificuldades na área da saúde, enfermidades, problemas. Podemos enfrentar situações difíceis nos relacionamentos. Podemos enfrentar quebras nos relacionamentos. Podemos enfrentar divisões. Podemos enfrentar muitas coisas, amados. Mas se nós alimentarmos essa vida de paz, que é essa presença de Cristo Jesus, a gente trazer essa presença de Cristo para os nossos problemas, para as nossas situações difíceis, se nós conseguirmos crescer nisso, nós vamos desfrutar de descanso. Não vamos ficar aflitos, não vamos ficar atormentados. Amados, esse é um trabalhar diário. É um processo, não acontece da noite para o dia, não é assim, pronto, agora eu tenho paz em tudo. Não, é um processo dia após dia após dia. Por isso persevere em buscar a paz. Que eu e você, nós perseveremos de fato em buscar a paz, ou seja, em permitir que a presença de Jesus, que é a nossa paz, reine no nosso coração. Como Pedro escreveu, antes santifiquem a Cristo como o Senhor do seu coração. Nós precisamos santificar a Cristo como o Senhor do nosso coração, para que Ele, que é a nossa paz, julgue todas as coisas, dê os vereditos finais sobre todos os nossos dilemas, problemas, situações difíceis. Amados, que eu e você, nós possamos crescer nesse entendimento e nesse modelo de vida. É um trabalhar conjunto, amados, do Espírito Santo e nós abrindo o nosso coração para que verdadeiramente a paz de Cristo, que é a presença dele, reine sobre a nossa vida. É um trabalhar. Deus espera que nós colaboremos. Por isso, Pedro escreveu, busque a paz com perseverança. Se sou eu que busco a paz com perseverança, significa que eu colaboro com Deus para que essa paz, que é a presença dele, reine na minha vida, em todas as áreas, para que nós possamos desfrutar do verdadeiro descanso. Mas o verdadeiro descanso, a verdadeira paz, não é a ausência dos problemas. Nós vamos ver amanhã, no tema de amanhã, que é exatamente nos momentos mais turbulentos da nossa caminhada, é que nós crescemos. São nos momentos mais difíceis que nós amadurecemos. São nos momentos mais difíceis que nós adquirimos um caráter aprovado por Deus. Por isso que precisamos permitir que a paz de Cristo seja de fato o árbitro que comanda, que reina o nosso coração, a nossa vida, as nossas decisões. Que eu e você entendamos isso e apliquemos a nossa vida nisso.
em buscar a paz, ou seja, buscar a Jesus Cristo, tudo que Ele é, tudo que Ele fez, toda a sua palavra, que nós cresçamos nisso, para que nós possamos viver plenamente a vida que Cristo já conquistou para nós, que é uma vida abundante, uma vida de paz. Afinal, Ele mesmo já nos colocou assentados com Ele nas regiões celestiais, e esse é o lugar de descanso que Ele deseja que a nossa vida flua. A partir desse lugar, é um lugar espiritual, e é a partir desse lugar que a nossa vida precisa fluir. Então, que eu e você, nós de fato abramos o nosso coração para que a presença de Jesus reine poderosamente sobre todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Que nós nunca nos afastemos de Deus por causa da condenação, amados, da culpa. Não permita que o inimigo, porque são mentiras e acusações do inimigo, não permita que isso aconteça na tua vida, porque justificados por Cristo nós temos paz com Deus e podemos e devemos nos relacionar de forma pacífica com o Senhor, sabendo que Ele é por nós, como está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus que nos justifica. Então que nós possamos viver isso, aplicar isso na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento, obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor mesmo é que ministra isso nos nossos corações. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é a nossa paz, a Tua presença nos dá confiança para avançarmos, sabendo que nós pertencemos a Deus, somos selados com o Espírito Santo, não precisamos viver amedrontados, aterrorizados, pelo contrário, podemos desfrutar da Sua presença, Jesus, desfrutar da Sua paz, Jesus. Ajuda a mim e aos meus irmãos a entendermos que a paz não é a ausência dos problemas, Pai, mas é a presença do Senhor por meio do Seu Espírito. Nos ajuda nos momentos de dificuldade, de situações contrárias, que muitas vezes nós queremos, às vezes, só sair correndo, fugir, que nós possamos entender que não precisamos de nada disso. Nós só precisamos nos concentrar na presença de Cristo Jesus, na consciência de Cristo Jesus, sabendo que o Senhor está aqui, que o Senhor é por nós, que o Senhor deseja nos conduzir em pastos verdejantes, como diz a Tua palavra. Os pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos, são mais poderosos do que os nossos. Ah, Senhor, nos ajuda a mim e aos meus irmãos a compreendermos essa verdade e a aplicarmos essa verdade, porque nós não conseguimos sozinhos. Nos ajuda, Espírito Santo, a perseverarmos em buscar a paz, em nome de Jesus. Amém. Amados, que eu e você, nós possamos viver a prática todos os dias dessa busca, dessa perseverança em buscar a paz, que é a presença de Cristo, que deve ser o árbitro do nosso coração, que vai comandar todas as nossas decisões, em nome de Jesus. E nós fazemos isso através da leitura bíblica, através de uma vida de oração, de louvor, de entrega, de rendição, reconhecendo as vezes que erramos e que precisamos pedir perdão quando envolve relacionamentos, que nós possamos nos dedicar a isso, como o apóstolo Pedro escreveu, que nós perseveremos em buscar a paz em nome de Jesus. E amanhã, amados, nós encerraremos a nossa série com o título Maturidade, Integridade e Caráter Aprovado. Nós vamos ver o quanto vale a pena nós perseverarmos, porque o resultado da perseverança é que nós nos tornaremos pessoas maduras, íntegras e com um caráter aprovado por Deus. Então, até amanhã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.